Pessoal, hoje vamos falar de uma das grandes paixões dos colecionadores de rosa do deserto, os caudex. Nós vamos aprender um pouco mais sobre as caudiciformes, das quais são as plantas que formam o caudex, e a rosa do deserto certamente é a mais famosa do mundo nessa configuração, nessa classificação. Então vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto que reúne verdadeiros apaixonados em todo mundo e que realmente é fascinante e formatos muito lindos vocês vão ver por aqui hoje. Para começar, o caudex, para quem não conhece, é a parte suculenta do tronco que ele acumula, não é água, é amido, é uma forma de açúcar que os vegetais que têm caudex ou tuberosidades acumulam e vão engrossando para suportarem longos períodos de estiagem. Aqui um exemplo de um tronco suculento de uma rosa do deserto que nós chamamos de caudex. Não é um caule como um tronco como de uma palmeira aqui, por exemplo, um tronco tipo estirpe, né? Tem o tronco tipo bambu e aqui o tronco suculento das caudiciformes que a gente chama de caudex. A rosa do deserto não é a única planta do mundo que forma caudex. Temos outras suculentas como a pata de elefante, a Discorea elephantips e muitos outros exemplos que também formam caudex. Porém, nenhum deles tem tanta variedade de flores e formatos tão especiais quanto o da adênio, do gênero adênio, que corresponde à família da rosa do deserto. Durante toda a vida da rosa do deserto ou das caudiciformes, como a gente citou antes, elas vão acumulando amido e vão engrossando e não necessariamente crescendo em altura. A idade dessa planta a gente vai ver de acordo com o diâmetro do caudex e não com a altura que ela chega. Muitas vezes você pode ver uma planta galhuda, alta, estilo anaconda, com 1 ano de idade, muito maior em altura do que um arábico de 10 anos de idade. Porém, se você for ver o caudex, aí a diferença vai ficar gritante. Quando a gente fala de caudex, logo vem à cabeça as arábicos, né? A representante que tem os caudex mais grandes, mais musculosos, fortes da família das rosas do deserto. Porém, existem peculiaridades, características únicas em cada espécie de rosa do deserto em relação ao seu caudex. Vamos olhar aqui uma híbrida, que é uma mistura de espécies, e a medusa, a original, a tailandesa do Saman, tem esse caudex aqui bem característico, que ele cresce reto com uma variação da Tai socotrano. Lá em cima começa a ramificar, assim como as Tai socotrano, só que a folha bem enroladinha no formato de chifre de carneiro. E aqui temos os anéis, as linhas de crescimento bem aparentes, que também pode ser visível nas arábicos, porém nas medusas é muito mais aparente. Aqui é uma característica fisiológica, isso aqui não é problema, tá, pessoal? É benigno. É como se fosse algumas alterações aqui da pele do caudex, né, da casca do caudex, mas isso não atrapalha, não é doença e ocorre naturalmente em algumas rosas do deserto. E ele tem esse formato aqui embaixo, as raízes já se espalham naturalmente. Então, com certeza, uma genética de Tai socotrano a gente vê aqui. Os caudex também encontrados nas variedades Tai socotranos também são bem alongados, crescem no formato de uma garrafa, com ramificações bem regulares lá no topo. A gente pode ver esse formato aqui nessa KHZ, uma Calrinzum, formato bem alto. Aqui com o tempo vai se regularizar porque está na sinalização genética. Aqui outro formato de Tai socotrano e não deve ser semelhança, né, com o formato aqui dessa medusa. Nota aqui como a semelhança é bem aparente nesse formato alongado e ramificações simétricas lá no topo. Estamos falando de outra híbrida, a Tai socotrano, que é a adênio que foi criada pelos tailandeses, foi hibridizada pelos tailandeses, misturando diversas espécies de rosa do deserto, até chegar numa miniatura. Ela vai ficar com o caudex aqui bem alargado na base, vai ficar com a ramificação bem justinha, bem próxima da outra, e ela é como se fosse um bonsai da socotrano original, que na verdade essa sim merece o título honroso de o maior caudex da família das rosas do deserto. Só que ela tem uma pequena desvantagem, ela cresce muito lentamente e para você atingir a maturidade nessa planta tem relatos que demoram mais de 20 anos para que você consiga a primeira floração dessa espécie. E aqui a gente tem uma já com 4 anos de idade, perfeita, com um caudex lindíssimo. Inclusive a gente pode achar na internet algumas
socotranos originais da ilha de Socotra, no Iêmen, com formação de caudex bem similar a essa aqui, ó. Nunca foi feita nenhuma poda. Olha a folhagem dela como é diferente, ó. É bem dura. Aqui as folhas novas não me deixam mentir. Olha essa brotação aqui como é. E quando mais expostas ao sol ficam com formato meio, uma cor meio avermelhada aqui, ó. Na nervura central também é possível ver. Nota que tem um tom mais escuro aqui nesse caudex. Ele realmente espalha aqui na base. E eu vou deixar para vocês algumas imagens da socotrano original na natureza, já com 20 anos, 30 anos de idade, para vocês verem a maravilha aqui, ó. Isso aí para exemplificar como é uma espécie totalmente diferente de rosa do deserto. Olha aqui a diferença da mudinha da Dênia socotrano. Poucos meses aqui, já tem uns 4 meses de idade, ela ainda está desse tamanho. E aqui uma escadinha cronológica dela se desenvolvendo, aqui já com uns 6 meses, 7 meses de idade. Aqui também uma de 6, 7 meses que colocou mais força aqui no galho, né? E essa aqui já com mais de 1 ano de idade. Ela tá bem formadinha na folhagem. E o principal, colocando folhas novas. Essa espécie costuma entrar muito em dormência, porém aqui eu ainda não tive o desprazer de ver minhas socotranos originais entrando em dormência. E a gente tem um dos maiores plantéis de socotrano do Brasil. São mais de 200 matrizes de socotrano com mais de 2 anos de idade. Eu tenho 2 exemplares lá com 8 anos de idade cada, que são os meus xodós. Esse aí eu nem revelo para vocês. Depois eu vou pegar uma imagenzinha lá do viveiro e vou mostrar só para quem acompanha aqui o canal do YouTube. Pessoal, o caudex é muito importante. Se você trabalhar o seu caudex, fizer técnicas de cultivo que a gente vai citar mais à frente, você vai ter realmente umas esculturas vivas aí na sua casa que independem da floração para mostrar toda a sua beleza. E aqui na RDF a gente leva caudex a sério e nós separamos nossas RDs em diversas categorias, que vão desde a linha Baby até a linha Socotra. E o que é que varia nelas é o diâmetro do caudex, a idade das plantas, como a gente citou antes. Elas estão diretamente ligadas a essas duas grandezas. Então vamos conhecer um pouco e um comparativo visual para vocês terem noção da diferença no cultivo, no tempo de cultivo e como você vai receber essa muda na sua casa. Vamos lá. Pessoal, e aqui a gente fez uma escadinha, ó. Um ID ao lado do outro aqui. E a cada passo vai aumentando, ó, gradativamente o caudex, formando aqui a nossa linha completa. Aqui, ó, nós começamos pela linha Baby, que tem os menores caudex de toda a RDF, porém são plantas já bem consolidadas e tem plena capacidade de floração, porque o caudex já tem uma potênciazinha, ó, não é um caudex fino, ele tem uma gordurinha, já tem ainda aqui desenterrado, mas não se compara aos caudex da linha padrão, né? Que olha aqui a potência já, a diferença da grossura desse aqui para esse aqui, e fora a copa já bem mais formada que tem na linha padrão, porque ela cresce o enxerto por mais tempo. Aqui ao lado a gente já tem a linha Big Caudex, né, que a gente já está vendo aqui, monstruosidade, ainda tem muito enterrado aqui, e elas realmente são plantas bem maiores, com enxertos maiores, tudo maior. A gente vai até desenterrar uma linha Big Caudex dessa aqui, para a gente ter uma noção maior aqui do tamanho dela. E aqui já temos a linha Baobá, né, que já conta com plantas a partir de 2 anos de idade. A linha Big Caudex com plantas de até 1 ano e meio de idade. Linha padrão, 1 ano e 2 meses a 1 ano e 4 meses. E linha Baby em torno de 10 meses de idade, juntando o cavalo com o enxerto e tudo mais. E aqui com 5 anos de idade, com enxertos crescidos, copa bem formada e caudex muito robustos, tem a linha Socotra, nossas maiores da categoria aqui que nós vendemos, e a Socotra em homenagem à ilha de Socotra, né, que é onde tem as maiores rosas do deserto do mundo, que a gente mostrou aqui inclusive a Socotrano, né, para vocês. Então essa foi a nossa inspiração. Então aqui uma escadinha aqui da nossa linha Baby, linha padrão, linha Big Caudex, linha Baobá e linha Socotra para vocês. Peguei aqui uma Big Caudex da Tomate, variedade de criação da RDF. Eu vou ensinar para vocês algumas técnicas, né? Nota que não tá nada valorizado, podia estar isso aqui até dentro de um vaso também, não tá valorizando a planta. Então, o que fazer para valorizar o caudex? Agora vamos para as técnicas, né? Aqui é importantíssimo tomar bastante cuidado, né, para não rasgar as raízes. Tem que rasgar o saco, as raízes têm que ficar intactas, né? A gente
pode ir cortando aqui até conseguir livrar tudo. Aí, soltei uma. E aqui a outra bem grande, ó. Dilata esse buraco dela aqui e vou passando. Tem que ser com bastante cuidado para não prejudicar as raízes. E aqui, olha aí, já mostrando aqui um pouco do Big Caudex da RDF. Ó. Vou tirar aqui esse torrão e a gente vai ter uma noção maior aqui dessa beleza, dessa escultura que está debaixo da terra. A gente sabe que todas as nossas plantas, por terem cavalos com uma genética muito boa e estabilizada, vão formar formatos incríveis de Caudex quando a gente desenterra. Sem exceções, na linha Big Caudex você vai receber uma planta magnífica aí na sua casa. Olha o que está aparecendo aqui pra gente, ó. Como isso aqui estava totalmente enterrado aí, a gente mostrou agora há pouco, nada dessa beleza aqui estava sendo exposta. E aí eu vou mostrar para vocês algumas dicasinhas para valorizar ainda mais, né, esse Caudex, essa beleza aqui. A primeira coisa é plantar ela totalmente e tentar desentrançar algumas raízes, se possível. Nota que ela tem 4 pernas assim, ó. Olha aí, ó. Dá pra gente afastar, né? E qual é o intuito disso? É alargar o Caudex. Eu vou mostrar para vocês ali uma que eu fiz isso desde nova e o resultado que ela ficou. Então a gente pode colocar estruturas aqui para facilitar. E aqui cabe também uma limpeza dessas raízes, né? Aqui eu vou mostrar um exemplo de uma que eu já deixei desenterrando. Olha aí, pessoal, só para mostrar aqui que beleza a minha Big Caudex. São plantas desse porte aí que vão para casa de vocês. E aqui, pessoal, é um exemplo que eu estava falando para vocês, ó. Desde nova eu peguei, desenlacera tudo entrelaçado esses Caudex e coloquei eles aqui com isopor, aqui distanciando e sempre plantando o mais distante possível. Todo ano, a cada 2 anos eu ia lá e repetia o processo, tentava alargar mais um pouquinho e acredito que já tem raiz o suficiente aqui embaixo para a gente repetir esse processo, mas eu vou dar mais um tempinho para ser garantido aí quando a gente desenterrar, conseguir alargar aí, crescer quem sabe um palmo a mais aqui de diâmetro nesse Caudex incrível, ó, ficou com essa conexão, dá para colocar a mão aqui de baixo e atravessa de um lado para o outro. Então realmente um trabalho que eu tenho muito orgulho. Já que essa planta é uma planta minha, que eu cultivo desde o nascimento dela de semente, ela está comigo há mais de 10 anos de idade. Pessoal, então conta pra gente qual é o padrão de Caudex que você mais gosta aí da RDF. Se você gosta da linha Baby e de ir dando formato a ele desde pequeno, ou vai preferindo a linha padrão, ou gosta mais da linha Big Caudex, ou já quer esculturas quase prontas como na Baobá, ou peças onde só falta mesmo fazer a limpeza de raízes, como no caso dessa lindíssima Socotra. E se inscreve aí no canal e já deixa o like aqui no vídeo, que nós vamos estar semanalmente fazendo conteúdos especialmente para vocês colecionadores. Um grande abraço e até a próxima!